Olá, nós estamos iniciando mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica e hoje nós falaremos um pouquinho sobre aquele artigo de fé que diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e que ele nasceu da Virgem Maria. Nós falaremos bastante hoje sobre a Virgem Maria, vamos meditar um pouquinho sobre a nossa Mãe Santíssima e, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos então rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos entregar a nosso Senhor Jesus Cristo o nosso encontro de hoje, toda a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor Jesus que Ele conduza toda a nossa reflexão, que o Espírito Santo possa vir sobre nós, que o Espírito Santo possa falar pela nossa boca, que o Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso coração e da nossa mente, para que nós compreendamos as verdades de fé, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem preparado para nós neste dia. E por isso nós vamos pedir juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os parágrafos que nós utilizaremos hoje para o nosso estudo serão os parágrafos do 484 ao 511. Então já pega o seu catecismo, fique preparado porque nós vamos ler algumas citações que temos aí no catecismo, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar esse estudo de hoje, nós vamos ter que ler uma passagem do Novo Testamento, tá bom? Que está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Então pegue a sua Bíblia também para que você possa acompanhar esta leitura. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós não poderíamos ter começado de uma melhor forma, senão lendo esse trecho da Sagrada Escritura, em que o anjo Gabriel vai até Maria e anuncia o plano de Deus para a vida dela, que ela seria a mãe do Salvador, que ela conceberia pela força do Espírito Santo que desceria sobre ela, ela conceberia o próprio Deus em seu ventre, dando a ele uma humanidade. É de Maria que Jesus recebe a sua humanidade, certo? Essa é a porta de entrada do Novo Testamento, quando então o Verbo vai se fazer carne, certo? Então agora nós vamos acompanhar aqui aquilo que o Catecismo da Igreja traz para nós a esse respeito, tá bom? Eu vou tentar não fugir aqui do que o Catecismo explica,
para que nós possamos então realmente aprender da igreja sobre este assunto, tá bom? Então olha só, lá na anunciação do anjo que nós acabamos de ler, nós chegamos na plenitude dos tempos. É o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Deus havia prometido ao povo de Israel que nasceria o Messias, e esse Messias salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, em Maria, naquele momento da anunciação, aquilo que foi tão esperado pelas pessoas do Antigo Testamento finalmente acontece. O Verbo de Deus, o Cristo, vai se fazer homem. E o anjo diz para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. Porque Maria questiona, né? Como é que eu vou conceber um filho se eu não conheço homem algum? Ou seja, Maria estava dizendo que, como ela não vivia com nenhum homem, ela não tinha relações sexuais com homem algum, como é que ela poderia ser mãe? Como é que ela poderia gerar um filho em seu ventre? E o anjo deixa claro para Maria que não seria uma obra humana, meramente humana, mas seria uma obra divina. O próprio Espírito Santo repousaria sobre ela e ele é quem geraria nela o Filho de Deus. Portanto, o próprio anjo vai dizer: aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, porque a sombra do Altíssimo vai cobri-la com o seu poder e você vai conceber do Espírito Santo. O anjo estava dizendo para Maria que aquilo que ela viveria seria um grande mistério. Ela não teria relações com José, mas ela receberia do próprio Espírito a graça de gerar em seu ventre o Filho de Deus. Ela geraria o próprio Filho eterno do Pai e receberia de Maria a sua humanidade. Então veja só, é de Maria que Jesus recebe toda a sua parte humana. Todo o seu ser humano é de Maria quem Jesus recebe. Se nós pensarmos aqui, refletimos um pouquinho, então isso significa que Jesus, ele era a cara de Maria. Se nós imaginarmos então Jesus agora, nós vamos imaginar que ele recebeu tudo de Maria. Toda a fisionomia de Jesus era a fisionomia de Maria, porque não teve participação de São José. São José não participou dessa obra. Então, né, Jesus ele era o rosto de Maria. Quem olhava para Jesus via Maria. Quem olhava para Maria via Jesus. E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, nós lemos que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Desde a sua concepção, Jesus já era repleto do Espírito Santo, já era cheio do Espírito Santo. Quando acontece o batismo no Jordão, na verdade, Jesus já tinha o Espírito. Quando nós vemos o Espírito pousando sobre ele em forma de pomba, não significa que naquele momento Jesus recebeu o Espírito. Não, ele já era cheio do Espírito, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E é claro, Jesus é Deus, então é óbvio que ele não poderia ter sido concebido de outra forma. Se ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele já era cheio do Espírito Santo, né? E por ser Deus, ele é um, né, com o Pai e com o Espírito Santo. Não tem como dividir, não tem como separar a Santíssima Trindade, certo? Jesus, diz o Catecismo, é nascido da Virgem Maria. Maria foi predestinada desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Deus, desde antes da criação do mundo, quando Deus já tinha um plano para nos salvar, Deus então ele já tinha no seu coração a figura de Maria, assim como ele tinha em seu coração cada um de nós. Deus já queria ter nos criado, nós já estávamos nos planos de Deus. Assim também a Virgem Maria já estava predestinada para ser a mãe do Salvador. Por isso ela foi muito bem preparada para isso. Nossa Senhora já foi preparada desde toda a eternidade para cumprir esta missão de ser a mãe do Salvador, do Redentor. Para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também uma mulher pudesse contribuir para a vida. Então, a Eva, né? Eva, que nós conhecemos lá do Antigo Testamento, a primeira mulher, por meio de Eva, a morte entrou no mundo.
Por meio de uma mulher a morte entrou no mundo, mas agora no Novo Testamento, por meio de uma mulher também, a vida, a salvação, a eternidade vai entrar neste mundo. E Maria, ela é aquela que foi escolhida para ser essa que vai gerar o Filho de Deus e vai devolver à humanidade a vida eterna. Depois, diz o catecismo, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Lá no Antigo Testamento, nós temos diversas mulheres, mulheres santas, mulheres especiais. É claro, a primeira mulher que nós vemos no Antigo Testamento é Eva. Eva já é uma prefiguração de Maria. Deus vai olhar para Eva e vai dizer: a sua descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Então ali já é uma prefiguração de Eva. A primeira mulher caiu no pecado, a primeira mulher desobedeceu a uma ordem de Deus, mas a segunda mulher, a mulher perfeita, a mulher que Deus sonhou, que é Maria, essa não, essa falou sim a Deus, essa obedeceu plenamente à vontade de Deus e por causa da sua obediência, a salvação entrou no mundo. Então Eva é essa primeira mulher. Também Eva é a mãe de todos os viventes. A partir de Eva, todas as outras pessoas começaram a existir, não é? É o que nós acreditamos. E Maria também, ela é a mãe da nova criação, das novas criaturas, aquelas criaturas, os filhos que são gerados para Deus agora, espiritualmente. Maria é aquela que dá a luz aos filhos de Deus. Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. E se ele é o primogênito, ele é apenas o primeiro. Mas depois viríamos todos nós. Maria gera em seu ventre, gera no seu coração os novos filhos para Deus. Maria, ela é a mãe da igreja, né? Depois nós temos uma outra figura do Antigo Testamento que é Sara. Lembra de Sara que não podia ter filhos? E aí na sua velhice ela tem o seu filho, ela dá luz ao seu filho. Então Sara também faz parte deste mistério das mulheres santas do Antigo Testamento. Depois nós temos outras mulheres que também foram especiais, como Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther, e tantas outras que nós podemos encontrar aí no Antigo Testamento. Todas essas mulheres, segundo a igreja, elas são uma prefiguração da Virgem Maria, aquela mulher verdadeira, aquela mulher que Deus havia sonhado desde sempre. Assim como Jesus é o novo Adão, o verdadeiro homem que Deus havia criado em plenitude de santidade, assim também Maria é a verdadeira mulher, a mãe verdadeira de todos os viventes. E aí depois nós vamos entrar num outro tema muito importante com relação à Virgem Maria, que é o tema da Imaculada Conceição. O que isso significa? Veja só, nós até rezamos isso, dizemos, ó Maria concebida sem pecado. O que isso significa? Vamos lá. Maria, ela recebeu uma graça especial do Pai. Deus deu a Maria uma graça especial, a graça de ser redimida desde a sua concepção. Quando Maria foi concebida no ventre de Santa Ana, naquele momento Deus a preservou do pecado original. Como que Deus adiantou para ela a graça da redenção. Deus adiantou para Maria. Então, Maria, para ser a mãe do Salvador, ela não poderia ter o pecado original. Então, Deus, por uma graça especialíssima, que apenas Maria recebeu, foi de ser concebida sem o pecado original. Deus deu esta graça a ela. Então Jesus, o próprio Deus, poderia se encarnar em seu ventre e não herdar o pecado original. Então, vejam, é uma coisa óbvia. Para que Jesus pudesse nascer sem pecado, Maria não poderia ter o pecado original. Então Deus deu a ela esta graça. Por isso nós chamamos Maria de Imaculada Conceição. Conceição é concepção, né? Ela foi concebida sem o pecado original. Esse foi um dogma proclamado pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Então, lá em 1854, depois de anos e anos e anos e anos, a Igreja
refletindo a esse respeito, a igreja pensando sobre esse assunto, então o Papa proclama o dogma, né, uma verdade de fé. E nesse momento o Papa ele recebe a graça, ele tem a graça da infalibilidade, ele goza desta graça. Então, neste momento, quando ele vai proclamar um dogma oficial, então é uma verdade de fé. Aí nós caímos naquela palavra que Jesus diz a Pedro: tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligarei no céu. Então, o Papa, que é o sucessor do apóstolo São Pedro, primeiro Papa da Igreja, ele goza desta infalibilidade quando ele vai proclamar um dogma de fé. Então, nós podemos ter certeza de que nós estamos num porto seguro. A infalibilidade papal que Jesus deu ao primeiro Papa e que os outros papas recebem também, por sucessão, é um porto seguro para nós. Nós podemos crer firmemente que se o Papa ligou aqui na terra, lá no céu também está ligado. Então Maria, nós podemos ter certeza, foi concebida sem pecado original. E mais do que isso, a igreja diz, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal durante toda a sua vida terrestre. Olha que coisa fantástica. Maria, nossa mãe, ela não apenas foi concebida sem o pecado original, mas ela conseguiu permanecer sem pecado durante toda a sua vida. Isso é uma graça especial. Quem de nós consegue ficar sem o pecado durante toda a sua vida, não é verdade? Depois do batismo, todos nós pecamos. Todos nós, por isso que Jesus deixou o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, para que quando nós pecarmos, nós possamos retornar à vida de santidade por meio da confissão. Nós temos os nossos pecados apagados ali pelas mãos do Padre, pelas mãos do Bispo. Mas Maria, ela permaneceu sem pecado pessoal durante toda a sua existência terrestre. Ela nunca disse um não a Deus. Ela nunca desobedeceu a nada daquilo que Deus havia ordenado. Ela permaneceu sempre obediente até o fim. Por isso Maria é o modelo de santidade para nós. Por isso ela é a rainha dos santos. Porque os outros santos da igreja, eles pecaram durante a sua vida, mas Maria não. Maria nunca conheceu o pecado. Maria nunca teve a sensação do que é pecar, porque ela permaneceu fiel a Deus. Isso não significa que ela não tivesse oportunidade de pecar. Maria tinha sim oportunidade de cometer um pecado, mas ela não quis pecar. Ela disse sim a Deus em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, como por exemplo quando Jesus estava sendo crucificado, ela poderia ali blasfemar contra Deus, dizendo que Deus a havia abandonado, mas Maria permaneceu fiel, Maria permaneceu uma mulher de fé, acreditando mesmo que tudo estava nos planos de Deus e que ela podia confiar plenamente na vontade do Pai. E Maria vai dizer então ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento que Maria então entende um pouco daquilo que o anjo estava falando, claro, Maria não entendia plenamente aquele grande mistério, ela então se dobra e diz: eis aqui a serva do Senhor, que tudo aquilo que você disse, ela diz ao anjo, que aconteça. Se é da vontade de Deus, então que assim se faça. Mesmo eu não entendendo exatamente o que isso significa, porque ninguém jamais havia concebido um filho sem a participação de um homem, mas mesmo ela sem entender aquilo, ela diz que se faça a vontade do Pai na minha vida. E Maria então aceita. Por isso eu gostaria de ler apenas a citação do parágrafo 494, para que nós possamos ler aquilo que a igreja diz. Olha só, diz assim Santo Irineu: obedecendo, se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano, Maria. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva,
chamam Maria de Mãe dos Viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Bonito, né? Bonito, bonito demais. Então Santo Irineu está dizendo que o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Maria, ela traz de volta a oportunidade de nós termos a salvação. Deus quis precisar de Maria para realizar esta obra. Eu pergunto, Deus precisaria de Maria? Não, mas Deus quis precisar. Deus escolheu um meio para chegar até nós, que foi por meio desta santa mulher. Assim também nós devemos ir a Deus por meio desta mulher. Foi o caminho que Deus escolheu para vir até nós, é o caminho que nós devemos escolher para ir até Ele. Vamos olhar para Maria, vamos seguir o exemplo de Maria, vamos chegar a Deus por meio dela, porque, embora Deus não precisasse vir até nós por meio dela, Ele quis vir. Muitas pessoas dizem, eu não preciso ir a Deus por meio de Maria. Não precisaríamos, mas Deus quis assim. Então, é um grande mistério também de fé para nós que somos católicos, mas nós podemos, junto com a nossa mãe, chegar mais pertinho de Jesus, tá bom? E que nós não tenhamos medo de amar Maria, porque, como diz eu não sei quem exatamente falou essa frase, mas diz o seguinte, não tenhamos medo de amar Maria, porque ninguém amou tanto Maria quanto Jesus. Jesus foi quem mais amou Maria. E se ele a amou tanto, o nosso amor por ela sempre vai ser inferior. Então, não tenhamos medo. Maria nunca nos leva para longe de Jesus. Maria nunca nos afasta de Deus. Muito pelo contrário, ela nos leva para Jesus. Porque ela amou Jesus a sua vida toda e ainda ama no céu. Portanto, nós temos que aprender com Maria a amar Jesus. Depois, a maternidade de Maria. Diz o catecismo que Maria é a mãe do Filho eterno do Pai. Maria é a mãe de Deus. Maria é Theotokos, uma palavra grega que significa mãe de Deus. Maria não é apenas a mãe do homem Jesus, da parte humana. Não. Maria é a mãe de Deus, porque só temos uma pessoa. Em Jesus, nós falamos na aula anterior, em Jesus nós temos duas naturezas, a humana e a divina, mas nós temos apenas uma pessoa. E é a pessoa divina, a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Então, se Maria é a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus também, é a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por quê? Porque Deus quis assim. Tem algumas coisas que a resposta é essa, porque Deus quis. Tá? Então, mas como pode ser que Maria seja chamada de mãe de Deus? Deus quis assim. Se ela é a mãe de Jesus, ela só pode ser mãe de Deus. Isso é óbvio. A própria Isabel, quando Maria vai lá visitar Isabel, Maria fica sabendo que Isabel está grávida, logo que Maria chega, e a criança então pula de alegria no ventre de Isabel, e ali João Batista é santificado, o que é que Isabel fala para Maria? Que honra para mim, eu não sou digna de receber em minha casa a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Portanto, não há dúvidas aqui. E Isabel estava cheia do Espírito Santo quando falou isso. Que honra, eu não sou digna de receber a mãe do meu Senhor. Maria é a mãe de Deus. A Igreja Católica nunca teve dúvidas disso. Portanto, nós podemos falar com toda a tranquilidade. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós que somos pecadores. E depois o catecismo vai falar a respeito da virgindade de Maria, né? Maria, ela é virgem. Maria, quando conheceu José, ela era virgem. Maria não teve relações com José. Quando Maria pergunta, eu não conheço homem algum, como que vai acontecer isso? O anjo vai dizer que é pela ação do Espírito Santo que o filho será gerado. Ou seja, não há participação de José, não há o sêmen ali de São José. José, depois, inclusive, vai receber a visita do anjo em sonho, e o anjo vai dizer para José, não temas, José, porque tudo que está acontecendo em Maria é por obra do Espírito Santo. Vejam, a palavra de Deus confirma isso para nós.
Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, não houve a participação de São José. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14 do seu livro, vai profetizar o seguinte: 600 anos antes de Cristo, ele vai dizer que vai haver um sinal. E o sinal é que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que uma virgem vai conceber. Ué, como é que uma virgem pode conceber? Uma mulher virgem não concebe. Mas Isaías está dizendo, profetizando pela força do Espírito Santo, de que uma virgem vai conceber. O sinal que eles receberiam do Messias seria que uma virgem iria conceber. Uma mulher que não teria relações com o homem conceberia um filho. Né? Então, olha só, já 600 anos antes já tinha essa profecia de Isaías. Tá? Então, Maria, ela concebeu pela força do Espírito Santo, sem a participação efetiva de São José. E Maria, mais do que isso, diz a Igreja, permaneceu virgem a sua vida toda. Em primeiro lugar, depois que Jesus nasce, logo em seguida que Jesus nasce, Deus, ele preserva Maria em sua virgindade. Olha que coisa incrível, isso é um milagre. O anjo já tinha dito para Maria que para Deus não existe nada que seja impossível. Então, mesmo Jesus nascendo, mesmo Maria parindo Jesus, ela permaneceu virgem. Nada foi rompido em sua estrutura física. Maria permaneceu virgem. Deus a preservou. E é fácil de nós entendermos isso, em primeiro lugar, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, acabou. Só esse argumento já vale. Mas pense, por exemplo, numa janela, uma janela fechada, um vidro fechado. O sol consegue ultrapassar este vidro sem quebrá-lo, não é verdade? Você tem uma janela lá de vidro. O raio do sol, ele atravessa a janela e a janela não quebra. Ora, se o sol, que é uma mera criatura de Deus, um astro criado por Deus, quanto mais Deus tem esse poder, um poder superior, infinitamente superior ao sol, de atravessar por Maria sem rompê-la, mantendo todo o seu ser intacto. Deus é muito maior que tudo isso, maior que o sol. Então nós podemos ter certeza de que mesmo depois da concepção, mesmo depois do nascimento, Maria permaneceu virgem. E mais do que isso, Maria, durante toda a sua vida, permaneceu virgem. Há aquelas pessoas que dizem que depois Maria teve outros filhos. Não. Maria tinha sido predestinada para ser virgem por toda a sua vida. Maria foi predestinada para ser apenas a mãe do Salvador. Ela não teve outros filhos. Aí você diz, não, mas tem aquela passagem em que alguns dizem, os teus irmãos, diz para Jesus, né? Os teus irmãos estão aí fora, tá? Sua mãe e os seus irmãos. Os irmãos de Jesus. Mas veja, isso é apenas um problema de leitura da Bíblia, um problema de conhecer as línguas originais. Eu pergunto para você, a Bíblia foi escrita em que língua? Em português? Não. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então nós precisamos conhecer esse vocabulário, tá? O vocabulário original, para nós entendermos o verdadeiro sentido das palavras. A palavra irmãos, naquela época, era a palavra ar, né? A-H. E é uma palavra usada, inclusive, no Antigo Testamento, que não precisa significar exatamente irmãos. Por exemplo, minha mãe que teve eu e meu irmão, né? Não nesse sentido de irmão, mas é uma palavra que abrange muito mais pessoas, que são os parentes. Então os parentes mais próximos, os primos, os tios, etc., são chamados de irmãos. Na língua original, esta palavra ar significa parentes, primos, tá certo? E não necessariamente irmão ali, irmão filho da mesma mãe. Tá? Então é um erro de leitura. É um erro que a Igreja Católica nunca teve problema com isso, né, de interpretação. É um erro que veio com o protestantismo.
A igreja nunca teve esse problema de entender. A igreja sempre entendeu esta palavra como os parentes de Jesus, tá bom? Porque Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. José cuidou de Maria até o momento que ele morre e Maria permaneceu sempre virgem, tá certo? Para nós católicos isso é algo muito simples de entender, tá bom? Maria também é a mãe de todos os crentes. Maria é a mãe de todos aqueles que são fiéis a Jesus. Maria é a mãe da igreja. Lembra quando Jesus estava na cruz? Então Jesus, no alto da cruz, quando ele olha para baixo, quem ele vê? Ele vê Maria e ele vê João, o apóstolo fiel. São João evangelista estava lá, o discípulo mais novo, o discípulo mais amado, ele estava em pé ao lado de Maria. Ele estava ali cuidando de Maria, diante daquela cena terrível do Filho de Deus, do seu Filho crucificado, derramando todo o seu sangue, flagelado, mutilado. Jesus estava destruído ali na cruz. E Maria olhando para Jesus e São João do lado dela, amparando Maria. Jesus então dirige o seu olhar a Maria e diz: mulher. E esta palavra aí evoca todas aquelas mulheres que vieram do Antigo Testamento, desde Eva, a mulher que pisaria na cabeça da serpente. Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. É muito bonito isso. São João ali estava representando cada um de nós. São João representava a mim e a você. São João representava todos os discípulos de Cristo, todos os discípulos que o amam, que o seguem. E Jesus entrega para esses discípulos, não apenas para João, ele entrega a maternidade de Maria. Maria se torna oficialmente ali aos pés da cruz a mãe de todos os fiéis, a mãe de todos os filhos de Deus, a mãe de todos os discípulos. Por isso a gente pode dizer, quando Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, nós podemos dizer a partir daquele momento: Maria também é minha mãe. Você pode dizer: Maria é minha mãe. E se ela é minha mãe, ela cuida de mim. Por isso que Nossa Senhora, ao longo de toda a história, ela vem aparecendo em vários lugares, porque ela precisa cuidar dos seus filhos. Ela recebeu a missão de continuar sendo a mãe da igreja. Então ela precisa cuidar da igreja. Então ela precisa se manifestar para essa igreja. Ela precisa se mostrar para esses filhos. Ela precisa alertar os filhos. Qual mãe? Qual mãe que não alerta, que não puxa a orelha do seu filho? Qual mãe que não aparece para os seus filhos e cuida deles e alerta sobre os perigos que eles podem correr? Deus deu esta graça especialíssima a Maria de poder aparecer em alguns lugares para falar aos seus filhos. Ora, se Deus deu a missão a Maria de ser mãe, ele tinha que dar também essa possibilidade dela falar com seus filhos. Por isso, eu tenho certeza de que cada um de nós, se nós nesse momento nos dirigimos a Maria, se você agora fechar os teus olhos e falar com Maria, ela vai te ouvir. Porque Deus deu um interfone dentro de nós, por meio do qual nós podemos falar diretamente com ela. Se ela é minha mãe, eu posso fechar os meus olhos e falar: mãe, eu te amo. Ela vai escutar você dizendo isso. Você pode dizer isso agora. Ela é tua mãe, ela te escuta, ela cuida de você. E mais do que isso, ela nos ensina a amarmos mais Jesus. Essa é a grande missão de Maria. E por fim, Maria é também a figura perfeita da igreja, porque a igreja também gera filhos para Deus. Então Maria é a imagem perfeita da igreja, porque assim como Maria gera filhos para Deus, também a igreja continua gerando filhos espirituais para Deus. A igreja é também a nossa mãe, assim como Maria é nossa mãe. Bom, aqui nós então encerramos o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha compreendido esse grande mistério, você tenha entendido tudo o que eu falei e que o Espírito Santo continue a fecundar novas
palavras no teu coração, abra a tua mente para entender melhor estes mistérios de fé, abra também a minha mente para que eu consiga cada vez mais entender a maternidade de Maria, a maternidade de Maria não apenas de Jesus, mas de toda a igreja. Amém? Então nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter nos conduzido neste encontro de hoje, que Ele derrame sobre nós a sua bênção por intercessão de Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.